Malta, preparem-se, porque o que vos vamos revelar hoje pode muito bem ser um daqueles momentos que marcam o futuro do nosso Sporting Clube de Portugal. A máquina de scouting dos Leões está em modo caçador, olhos postos além fronteiras, e o alvo desta vez é uma autêntica pérola do futebol sul-americano, ainda desconhecida para muitos, mas que pode tornar-se um dos nomes mais falados da próxima década. Não estamos a falar de um jogador estabelecido ou de uma estrela em fim de contrato. Estamos a falar de uma jogada ousada, uma antecipação estratégica que pode colocar o Sporting anos-luz à frente da concorrência. Antes de mergulharmos neste dossiê que está a agitar os bastidores de Alvalade, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e, claro, deixar já nos comentários o que acham desta nova política leonina de investimento em talento emergente. Agora, vamos a factos e informações que só quem está atento consegue apanhar. Os verdes e brancos têm vindo a intensificar os contactos com olheiros e intermediários da América do Sul, numa movimentação que deixa bem claro que há uma mudança profunda na filosofia de contratações. O objetivo? Garantir jogadores com potencial mundial antes de se tornarem inacessíveis. E quando dizemos inacessíveis, falamos de cifras que já ultrapassam os 30 milhões de euros antes mesmo dos 20 anos. A SAD leonina está a apostar na visão, no risco calculado e, acima de tudo, numa estratégia de longo prazo que pode render títulos e milhões. Não é por acaso que elementos da estrutura do clube estiveram recentemente fora do país em reuniões discretas com agentes e representantes de jovens talentos. E entre esses nomes, um em particular está a causar verdadeiro frenesi entre os dirigentes da Alvalade. Senhoras e senhores, falamos de Ian Subabre, um jovem avançado de apenas 18 anos que está atualmente ao serviço do histórico River Plate, da Argentina. Este prodígio, com um perfil técnico e físico impressionante, tem sido observado de perto pelo Sporting nos últimos meses. Ainda longe dos holofotes da primeira equipa, Subabre tem dado nas vistas nos escalões de formação e nas convocatórias sub-20, deixando os especialistas com água na boca. O mais curioso: já houve reuniões com o seu agente, e as conversas foram tudo menos casuais. A estrutura leonina quis saber tudo: valores, cláusulas, disponibilidade, projeto de carreira. É verdade que ainda não existe uma proposta formal, mas as intenções são sérias e a expectativa é de que, caso o jogador continue a evoluir, o Sporting possa avançar já numa das próximas janelas de transferências. Mas atenção, não estamos a falar de um negócio fácil. Subabre tem uma cláusula de rescisão elevada, na casa das 23 milhões de libras, um valor que, convenhamos, está muito acima das possibilidades normais do clube, sobretudo para um jovem que ainda não se estreou de forma consistente no futebol profissional. No entanto, o Sporting tem estudado formas criativas de contornar essa barreira, explorando mecanismos como percentagens de futuras vendas, objetivos de rendimento e até parcerias com fundos de investimento. A ideia é garantir o passe do jogador antes que outros tubarões europeus se apercebam do diamante em bruto que está prestes a ser lapidado em Buenos Aires. Fontes próximas da estrutura revelam que há grande entusiasmo interno com o perfil do jogador e com a possibilidade de fazer dele uma das caras do futuro projeto desportivo. O que mais impressiona em Subabre é a maturidade com que joga. Com apenas 18 anos, já demonstra uma leitura tática acima da média, um controle de bola refinado e, acima de tudo, um instinto matador que não se ensina. É daqueles avançados que parecem saber sempre onde a bola vai cair, daqueles que respiram golo e que, com espaço para crescer, podem transformar-se em verdadeiras máquinas de marcar. O Sporting acredita que, com a orientação certa e o ambiente formativo da Academia Cristiano Ronaldo, Subabre pode atingir um nível de excelência. Além disso, o facto de vir de um clube com a exigência do River Plate é um bom indicador de que não se trata de mais um jovem perdido na selva do futebol argentino. Ele já é uma aposta séria lá, e pode ser uma revolução cá. Mas porquê agora? Porquê é que o Sporting está disposto a arriscar num jogador com pouca rodagem profissional? A resposta é simples: timing. O clube está a apostar no modelo mais agressivo de captação, em que identifica talentos antes da explosão mediática e investe neles enquanto os custos ainda são geríveis. A ideia é evitar situações como as de Enzo Fernandes ou Julián Álvarez, que passaram de promessas a fenómenos em poucos meses, tornando-se impossíveis de alcançar. O Sporting quer estar na linha da frente, e Subabre é visto como um desses casos. Se for adquirido agora, pode vir por um valor considerável, mas ainda realista. Se esperar mais um ano, poderá ser tarde demais. É esse o dilema, e os dirigentes sabem que estão a caminhar numa corda bamba. Além disso, há outro fator que pode acelerar o processo: o interesse de outros clubes. Já se fala nos bastidores que emblemas como o Borussia Dortmund e o Ajax também têm o jovem no radar. Ora, quando clubes com histórico de aposta em juventude se movimentam, é sinal de que a concorrência vai ser feroz. É por isso que o Sporting está a tentar jogar com antecedência, aproveitando as boas relações que mantém com alguns intermediários no mercado sul-americano. Aliás, há mesmo quem diga que o clube já enviou um emissário a Buenos Aires para reunir com representantes do River e tentar perceber até que ponto há margem para negociar abaixo da cláusula. É um jogo de paciência e de astúcia, mas que pode render frutos enormes se correr bem.
Claro que este tipo de aposta também tem riscos. Subabra ainda está em fase de desenvolvimento e, como qualquer jovem talento, pode ter oscilações de rendimento. No entanto, a estrutura técnica do Sporting acredita que o contexto leonino é ideal para potenciar jovens. O clube tem uma tradição inegável de formar grandes jogadores e, nos últimos anos, tem conseguido integrar talentos com sucesso no plantel principal. Nomes como Dário Issugo, Rodrigo Ribeiro e outros mostram que há espaço para a juventude crescer ao mais alto nível. E Subabra encaixa nesse perfil, talento puro, com margem de progressão e, acima de tudo, vontade de triunfar na Europa. A ambição do jogador também será determinante neste processo. Fontes internas do Sporting garantem que Frederico Varandas está a par de todo o processo e vê com bons olhos esta política de prospecção antecipada. Aliás, o presidente já deu sinais de que pretende consolidar uma estratégia mais agressiva de recrutamento internacional, apostando menos em jogadores de rendimento imediato e mais em perfis que possam ser trabalhados. Isto significa que casos como o de Subabra serão cada vez mais comuns nos próximos tempos. A estrutura está a ser afinada nesse sentido e o investimento em scouting tem aumentado significativamente. Tudo indica que, se o argentino continuar a impressionar, o Sporting poderá mesmo avançar com uma proposta nos próximos 6 meses. Outro detalhe que não deve ser ignorado é a influência da nova equipa técnica liderada por Rui Manuel Borges. O novo treinador tem dado sinais claros de que aprecia jogadores jovens, dinâmicos e com margem para crescer. Já terá mesmo dado o seu aval à prospecção de Subabra, vendo nele um perfil que pode encaixar na sua ideia de jogo. A movimentação do jogador entre linhas, a sua capacidade de finalização e a forma como consegue pressionar os defesas adversários fazem dele um ativo tático muito interessante. Se o negócio avançar, será certamente com o apoio do treinador, que já começou a moldar o plantel ao seu estilo e filosofia. Há também uma componente estratégica do ponto de vista financeiro. O Sporting sabe que, nos dias que correm, comprar barato e vender caro é uma arte que separa os clubes sustentáveis dos que vivem em constante sobressalto. Apostar em jovens como Subabra é garantir margem de valorização. Com uma boa época ou duas em Alvalade, o jogador pode facilmente multiplicar o seu valor no mercado. E tendo em conta o atual contexto do futebol mundial, onde os valores das transferências continuam a disparar, qualquer aposta bem-sucedida pode ser uma mina de ouro. É por isso que cada passo está a ser estudado ao detalhe. Há ainda o lado humano da equação. Ian Subabra é descrito por quem o conhece como um jovem humilde, trabalhador e com uma ambição desmedida. Características que encaixam perfeitamente no ADN leonino. Não estamos a falar de uma estrela precoce cheia de tiques ou de um jovem deslumbrado com o mediatismo. Subabra quer trabalhar, crescer e vencer. E sabe que o futebol europeu é o palco ideal para mostrar o que vale. O Sporting, por sua vez, vê nele um projeto de jogador, alguém que pode ser moldado à imagem do clube. É uma aposta no futuro, sim, mas também uma jogada com impacto no presente. Tudo isto leva-nos à pergunta que todos querem ver respondida. Vai o Sporting avançar ou não com a contratação de Ian Subabra? Neste momento, a resposta mais honesta e realista continua a ser depende. Depende de variáveis demasiado sensíveis e que estão fora do controle direto dos leões. Em primeiro lugar, depende da evolução do próprio Subabra nos próximos meses, algo que pode ser determinante. Se o jovem argentino começar a ter minutos consistentes na equipa principal do River Plate e corresponder com golos, assistências e exibições de qualidade, o seu valor de mercado pode disparar numa questão de semanas. E, nesse cenário, o Sporting terá de decidir rapidamente se quer entrar num leilão ou se prefere recuar antes que a operação se torne incomportável. Mas se, pelo contrário, Subabra mantiver-se num registro mais discreto e continuar a destacar-se apenas em jogos dos escalões de formação ou em participações pontuais pela equipa principal, pode abrir-se uma janela de oportunidade única para os verdes e brancos. Um momento em que ainda será possível negociar por um valor abaixo da cláusula e preparar uma integração faseada na estrutura leonina. Outro fator absolutamente determinante é a concorrência. A cada novo relatório positivo, a cada nova convocatória para as seleções jovens da Argentina, o nome de Ian Subabra começa a circular com mais força entre os departamentos de scouting dos grandes clubes europeus. Como referimos anteriormente, clubes como o Borussia Dortmund e o Ajax já mostraram interesse, mas há mais. Nos bastidores, fala-se também do interesse de clubes italianos e até de alguns emblemas ingleses habituados a investir fortemente em promessas sul-americanas. Ora, se a corrida apertar, o Sporting pode ver-se ultrapassado rapidamente, pois não tem a capacidade financeira de competir com propostas que ultrapassem os 10 ou 15 milhões de euros logo à cabeça. Mas aqui entra outro ponto decisivo, a relação entre o Sporting e o próprio jogador. Por agora, resta-nos esperar e observar. O Sporting tem feito o seu trabalho de casa e está preparado para agir quando surgir o momento certo. Se a oportunidade surgir, não tenhamos dúvidas de que os verdes e brancos vão tentar tudo para garantir o passe desta jovem promessa. E se o conseguirem, poderão estar a preparar um dos grandes golpes de mercado da próxima temporada. Vamos continuar a acompanhar este dossiê com atenção máxima,
porque há potencial para dar muito que falar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino para receberem todas as notificações em primeira mão e, claro, deixem nos comentários. Acham que Ian Subabre pode ser o próximo grande craque do Sporting? Até onde pode chegar este jovem talento? Queremos saber a vossa opinião, Leões. Fiquem atentos, porque isto está só a aquecer.